A Federação Paraibana de Futebol surgiu em 1914, onde está na posição 16 do ranking de clubes da CBF. Mas você sabe qual é o melhor time da Paraíba? Os melhores times de cada estado do Brasil. Episódio de hoje, Paraíba. A Paraíba possui 3 vagas na Copa do Brasil, 2 na Série D e 2 na Copa do Nordeste. Foi só em 1947 que assumiu personalidade jurídica, e foi só em 1939 que um time de fora da capital entrou no estadual, e o primeiro foi o 13. Isso faz com que os rivais do Botafogo da Paraíba questionem os títulos dele antes dessa união. Mas será que o Belo é o maior campeão? Será que ele é o maior do estado? Antes disso, vamos aos 5 destaques regionais. Santa Cruz. Fundado em 1939, em Santa Rita, possui 2 títulos paraibanos, 95 e 96, e apesar das glórias da década de 90, não joga o estadual desde 2016. Para piorar, o clube foi condenado por corrupção em 2020, por conta do programa Gol de Placa, um incentivo a times paraibanos. Palmeiras, fundado em 1918, participou das primeiras edições do Paraibano, era de João Pessoa e conseguiu 5 títulos paraibanos, o último em 1935. O último campeonato que jogou foi em 1950. América, campeão 3 vezes de João Pessoa, foi fundado provavelmente em 1923. Tem os campeonatos de 23 e de 25. Existe um América de 1913, mas talvez seja outro América. Esse ganhou o campeonato de 1913. E ele ajudou a fundar o América de 23, a Liga de Esportes da Paraíba. Souza, talvez a 4ª força atualmente do estado, historicamente tem 4 títulos, sendo bicampeão de 2024 e 2025, um clube em pleno crescimento. Em 2023, por pouco não subiu para a Série C, ficando em 5º lugar. Está em 70, o ranking de clubes da CBF. Alto Esporte. Segunda força de João Pessoa, tem 89 anos e 6 títulos paraibanos. Hoje está oscilando entre a 1ª e a 2ª divisão do estadual. O seu último título conquistado foi em 1992. Então, agora vamos para o nosso top 4? Em 4º lugar, Cabo Branco. Venha ao Jardim Miramar, ver meu clube, o Cabo Branco, dia e noite a rebrilhar. É uma pérola encantada, bem no alto, engastada, sempre namorando o mar. Era 13 de dezembro de 1915, quando surgiu o Esporte Clube Cabo Branco, ele que venceu por 10 vezes o Paraibano, e hoje é o maior complexo cultural, social e esportivo paraibano. Foi 2 vezes bicampeão paraibano, em 1926 e 27 e em 1931 e 32. Seu último título foi em 1934. Extinguiu o departamento de futebol em 1942, mas ele ainda existe. É um clube amador de futebol e um clube social, e se dedica principalmente ao futsal e a atividades culturais. Bem, não tem muita coisa para falar sobre ele, então vamos para os 3 maiores e mais conhecidos times da Paraíba, e em 3º lugar, 13. Somos campeões da Paraíba, somos o melhor. Somos campeões, 13 querido, tu és o maior. Em 7 de setembro de 1925, juntaram 13 pessoas para fundar um clube de futebol, em Campina Grande. Em 1939, ele resolveu ir para João Pessoa para disputar o Campeonato Paraibano, sendo o primeiro de fora da capital. Desde então, venceu 17 títulos paraibanos. O último foi em 2023. Ficou fora do estadual em 42, 43, 45 e até em 1949. Só voltou a jogar junto com a profissionalização do futebol na Paraíba, em 1950. Em campeonatos regionais, já foi semifinalista da Copa do Nordeste. Isso aconteceu em 2010. Nesse ano, ele foi campeão da primeira fase em pontos corridos. E depois, no mata-mata, foram 15 times. O 13 ficou em 4º lugar, indo para as semis, desbancando os times tradicionais, como Bahia, Ceará, Santa Cruz. Na segunda fase, acabou caindo para o ABC. Em âmbito nacional, ele tem um torneio paralelo de 1986, que ele, Central de Caruaru, Criciúma e Inter de Limeira ganharam, apesar de que esse título não é oficialmente reconhecido pela CBF, sendo apenas uma forma de selecionar os times que jogariam a primeira divisão daquele ano.
times que não fazem parte do principal eixo do futebol. 13 e Central de Caruaru se consideram campeões da Série B e desejam reconhecimento da CBF. Eram 36 equipes divididas em 4 grupos, E, F, G e H. Em pontos corridos, o melhor levava. 13 desbancou times como o Maranhão, o River, o Ferroviário de Fortaleza e o América de Natal, além do Rio Negro do Amazonas. Em 1967, ele foi o 8º colocado da Taça Brasil, a sua melhor campanha no Brasileiro, vencendo o Grupo Nordeste, mas caindo na Zona Norte-Nordeste, na segunda fase. Recentemente foi vice-campeão da Série D, em 2018. Na Copa do Brasil, alcançou as quartas de final em 2005, vencendo o Umbra do Rio Grande do Sul, o São Caetano de São Paulo, que estava em uma época que ele estava muito em alta, e o Curitiba, time tradicional da Paraná, perdendo apenas nos pênaltis contra o Fluminense, do Rio de Janeiro mesmo, em um agregado de 1-1. Jogos clássicos dos Marorais contra o Campinense e o clássico Tradição contra o Botafogo da Paraíba. Atualmente está em 100º no ranking de clubes da CBF. Em 2026, foi mal no estadual, ficando só em 6º lugar. Na Série D, passou da primeira fase do seu grupo, na segunda fase bateu o Jacuipense, na terceira o Craque e está nas 8º de final, enquanto eu escrevo esse roteiro. Joga contra o São José do Rio Grande do Sul na próxima rodada. Não jogou a Copa do Brasil. Então, vamos agora para o nosso segundo lugar. Segundo lugar, Botafogo da Paraíba. Botafogo paraibano, você é o mais belo e glorioso, que enche de alegria o seu povo, com tantas glórias e tantas vitórias. Branca, preta e vermelha, do tricolor do contorno são as cores. O Botafogo Futebol Clube surgiu em 28 de setembro de 1931 e seu nome originalmente era Até Separado e falava sobre uma greve em plena época da Revolução de 30 e morte de João Pessoa, e deu nome à capital paraibana. É o time com mais conquistas do paraibano, com 32 conquistas. A primeira em 1936 e a última em 2026, ou seja, ele é o atual campeão. Tem como uma das maiores conquistas o torneio José Américo de Almeida Filho, de 1975, um dos percussores da Copa do Nordeste. Esse torneio aconteceu em 1975 e 1976, e em 75 contou com times da Paraíba, do Rio Grande do Norte e de Alagoas. E era um torneio para comemorar a inauguração do Almeidão. Esse mesmo era o nome também do torneio. O Almeidão é o estádio que até hoje joga o Belo. O torneio acabou em empate com o CRB e o Belo, o que deu o título para ambos, já que houve uma grande confusão no jogo e resolveram parar o jogo por ali. Já na Copa do Nordeste, chegou perto de ser campeão em 2019, quando foi vice do Grupo B, na fase final bateu o CSA por 3-1, o Náutico por 2-1, e na final acabou perdendo os 2 jogos por 1-1 contra o campeão Fortaleza. Mas ele tem orgulho de dizer que é o único campeão brasileiro da Paraíba, título conquistado em 2013. Isso aconteceu quando ficou em primeiro do seu grupo nos times de Sergipe, Bahia e Alagoas, bateu o Central, o Tiradentes do Ceará, o Salgueiro e jogou a final contra o Juventude da Série D. Ganhou um agregado de 3-2 e desde então nunca mais saiu da Série C. Em 1980 conquistou um histórico 20º lugar na Taça de Ouro, o Campeonato Brasileiro da época, passando de fase em seu grupo. Na Copa do Brasil já bateu o Linense River e caiu para o Palmeiras nas 8º de final. É o time da Paraíba mais estável, estando na Série C desde 2014, ou seja, desde a época que ele ganhou o título da Série D. É o que está lá, inclusive, há mais tempo de todos os times da Série C. Na C, com o título paraibano, caiu na segunda fase da Copa do Brasil de 2026 e ficou na fase de grupos na Copa do Nordeste. E hoje está no ranking da CBF em 52. É o melhor time hoje no ranking da CBF. Então, e o melhor time da Paraíba é... Eu sou campinense, com muito orgulho de coração. É vitorioso, é da Paraíba, ex-campeão. Campinense. Fundado há 111 anos, em Campina Grande, possui 22 títulos paraibanos. Ele começou como uma sociedade recreativa de dança, virando assim um clube social logo depois. Em 1917, surgiu o time de futebol, 2 anos após sua fundação. Tem a raposa como mascote. Em 1920, chegaram a ficar fora do futebol, distinguindo
o departamento de futebol, mas acabaram voltando em 1950, quando ele acabou indo jogar o paraibano na capital João Pessoa. É o único hexacampeão paraibano. Isso aconteceu de 1960 a 1965. O que faz dele o nosso primeiro lugar é a conquista do Nordeste em 2013, o primeiro de fora de capitais. A campanha começou com a vice-liderança no grupo D, com Santa Cruz, o líder, CRB e Feirense. Nas quartas enfrentou o Sport, ganhou por gols fora 2-2. O placar e a forma de classificação se repetiu contra o Fortaleza, e a final venceu o Asa de Arapiraca. E quem achou que ele foi só o azarão daquela edição, em 2016 ele chegou à final de novo, mas acabou perdendo para o campeão Santa Cruz. No Campeonato Brasileiro é o maioral da Paraíba, sendo já o 5º lugar em 1962, a melhor colocação de um time paraibano. Nessa época, ele chegou à final da Zona Norte-Nordeste do torneio, correspondente a quartas de final daquela Taça Brasil. Em 1972, conquistou um vice-campeonato da Série B, ganhada pelo Sampaio Corrêa. Em 2021, subiu para a Série C, mas ficou por lá só uma temporada. Na Copa do Brasil, não tem os mesmos êxitos, no máximo foi para a segunda fase em 2013. Em 2026, não teve calendário nacional, o que vai mudar em 2027, já que ficou em 26 no 3º lugar do estadual. O time é o 109 no ranking de clubes da CBF. Bem, então ficamos por aqui, mas no próximo episódio vamos para o sul, desbravar o futebol do Paraná, aqui no Andrei V6.